Graça e paz, amados irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus. Que bom que nós estamos juntos para celebrar o autor e consumador da nossa fé. Queria te convidar a abrir a palavra de Deus, abrir a Bíblia, a Escritura, no Salmo 139. Salmo 139. Nós vamos ler versículo 1 até o versículo 14. Salmo 139, versículo 1 ao versículo 14. Eu vou ler e peço que você, por favor, acompanhe a leitura. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos e esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas ou a noite e o dia são a mesma coisa diante dos teus olhos. Pois tu, Senhor, formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Estamos aqui mais um dia para cultuar o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que conhece tudo sobre todas as coisas, é aquele que conhece tudo sobre mim e sobre você também. Nesses momentos de culto a Deus, te convido a abrir o seu coração, a se conectar com Deus através da Escritura, através das canções que cantaremos, através das orações que faremos, e que nesses momentos de comunhão, embora distantes, possamos entender que não estamos divididos, e que este isolamento social não tem nada a ver com isolamento espiritual ou esfriamento espiritual. Que nesses minutos em que nós estivemos juntos, que você una seu coração à igreja do Senhor reunida em todos os lugares nesse dia, dia do Senhor, e encontre no Senhor nosso Deus refúgio para a sua alma. Deus é o Deus que nos conhece. Deus é o Deus que nos criou. Deus é o Deus que está conosco, independente do lugar onde estejamos. Ele é aquele que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, vamos orar pedindo para que esses momentos sejam momentos de comunhão, de adoração, de restauração, de reconciliação, para que Deus fale e trabalhe poderosamente na sua vida e na vida da sua preciosa família. Vamos ter uma palavra de oração. Peço que, se possível, você feche seus olhos, se não, abra o seu coração nesse momento. Santo Deus, nós, nesse momento, invocamos a presença gloriosa, poderosa e misericordiosa do Senhor. Nós unimos o nosso coração juntamente com o teu Espírito ou ao teu Espírito e perguntamos, assim como Davi, a nossa alma, para onde fugiremos do Senhor? Muito obrigado, porque a resposta que vem do Senhor é que não há lugares em que possamos ou poderíamos nos esconder do Senhor. Não existem prisões capazes de nos afastar de Ti. Por isso, Deus, nossa oração é assim como esta que lemos. Senhor, sonda o nosso coração, trabalhe no nosso coração. Senhor, prova-nos, conheça os nossos pensamentos, vê se há em nós algum caminho mau, e se houver, guia-nos pelo caminho da justiça. Essa é a nossa oração, certos de que o Senhor está conosco, está com cada um dos irmãos que nos assistem nesse momento. Muito obrigado
Pedimos que o Senhor continue trabalhando e transformando as nossas vidas hoje e sempre. E neste, que é o primeiro dia da semana, possamos consagrar ao Senhor como oferta suave, agradável ao Deus de toda a terra. Nos alegramos em Ti e pedimos que o Senhor continue falando com a gente, transformando o nosso coração e enchendo o nosso coração de expectativa e de esperança. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou, e hoje tudo novo se fez. Santidade é minha adoração, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou, e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou, e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Pois desejamos te ver, Senhor, ser constrangido
sobre nós. És bem-vindo, ó Rei dos Reis, pois desejamos te ver, Senhor, ser constrangidos por teu amor, tua glória e poder vem sobre nós. És bem-vindo, ó Rei dos Reis, és bem-vindo, ó Rei dos Reis. Quando cantamos, te esperamos, com tua glória e poder, Senhor Jesus. Tua grandeza e majestade vem e revela-nos na adoração, pois desejamos te ver, Senhor, ser constrangidos por teu amor, tua glória e poder vem sobre nós. És bem-vindo, ó Rei dos Reis, oh, pois desejamos te ver, Senhor, ser constrangidos por teu amor, tua glória e poder vem sobre nós. És bem-vindo, ó Rei dos Reis, és bem-vindo, ó Rei dos Reis, és bem-vindo, ó Rei dos Reis. Irmãos, graça e paz do nosso bom, amado Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios 3, 9 e depois o 32. Amém. Provérbios 3, 9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O 32: porque o Senhor abomina o perverso, mas os retos trata com intimidade. Amém? Esse finalzinho que antes de eu fazer essa oração, o 32, mas os retos trata com intimidade. Quando nós andamos na presença do Senhor, fazemos a vontade do Senhor, Ele chama a gente de íntimo, né? Que Deus possa nos abençoar, que você possa trazer o seu dízimo para a casa do Senhor, que não seja um mero cumprimento, cumprindo alguma determinação ou algo assim, que você possa trazer o dízimo com a tua fé, com as ordenanças que o Senhor nos passou, que a palavra trazer significa uma ordem que o Senhor te trouxe para nós, e a gente temos que ser obediente nesse palavra do Senhor, tá bom? Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos por esse dízimo e ofertas na tua casa. Te agradecemos porque o Senhor tem sustentado a tua casa nesse momento difícil, Senhor, de não termos cultuar o Senhor, de não podermos, Senhor meu Deus, falar na casa do Senhor, mas que essa mensagem possa chegar através das redes sociais, WhatsApp e outras maneiras de chegar. Deus, abençoa, Senhor meu Deus, a cada irmão que tem feito o melhor para a tua obra.
tem colocado o seu dom para a tua obra, os seus equipamentos para a tua obra, para que essa mensagem possa chegar até os irmãos. Abençoa, Senhor meu Deus, o culto desta noite. Abençoa, Senhor meu Deus, os irmãos que irão tocar e cantar, Senhor meu Deus, e a palavra que o Senhor irá trazer nesta noite. Pai, eu te agradecemos por esta oferta. Obrigado, Senhor meu Deus, pela fidelidade do Senhor conosco. Em nome de Jesus, amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu, a terra e os vastos oceanos, fico a pensar na tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Hoje nós daremos início à primeira de 2 ou 3 mensagens sobre o tema Um Coração de Maria no Mundo de Marta. Vamos falar um pouquinho desse tema hoje, no domingo que vem e talvez no próximo domingo também. Por quê? Por que nós trabalharemos esse tema? Porque essa pandemia tem nos feito pensar em algumas coisas, tem nos ensinado algumas coisas. Não somente ensinado ao mundo, mas também ensinado à igreja do Senhor. Algumas coisas que essa pandemia, que o coronavírus tem nos ensinado, ou tem nos lembrado, é sobre a nossa fragilidade. O quão distante estamos da força que achávamos que tínhamos. Os países, grandes potências mundiais sofrendo por causa de uma ameaça, que não é mais uma ameaça, é um perigo invisível e real,
quão fracos somos. Essa crise global tem nos ensinado isso. Nós, como seres humanos, somos verdadeiramente frágeis. Uma outra coisa que essa crise tem nos ensinado ou tem nos lembrado é sobre igualdade. Esse vírus não respeita os limites étnicos ou as fronteiras nacionais. Não é um vírus chinês, não foi uma gripe espanhola. Esse vírus é nosso. É um vírus que atinge toda a humanidade. É um vírus que alcança todos os homens. Nós somos iguais no sofrimento, na dor de perder alguém que nós amamos. Nós somos iguais nos medos, nas ansiedades, nas necessidades. Nós precisamos de respostas de forma igualitária. Essa pandemia também nos tem ensinado, ou nos feito lembrar, da nossa completa falta de controle. Esse senso de controle que muitos tinham, e às vezes a gente também tem ou tinha, né? Foi uma bolha estourada por esse vírus. Uma bolha que revelou a realidade de que nós não estamos realmente no controle de tudo aquilo que nós achávamos que estávamos. Nós não estamos no controle, por exemplo, da nossa própria educação, a educação dos nossos filhos, afinal, as escolas estão paradas. Nós não estamos no controle da nossa saúde, porque o medo bate literalmente nas nossas portas e os hospitais estão mandando os doentes ficarem em casa e indo mesmo buscar ajuda àqueles casos mais graves. Nós perdemos o controle sobre o nosso consumo, sobre a nossa produção. Nós não estamos mais no controle do nosso entretenimento. Talvez você pense, não, eu posso ficar na minha casa e eu ligo ali a minha TV por assinatura ou a minha plataforma para assistir minha série preferida. Tudo bem, algumas pessoas têm essa condição, outras não. Mas você também há de convir comigo que se você quiser ir no teatro, você não pode, porque os teatros não estão funcionando. Não podemos ir aos shoppings, você não pode ir ao cinema, você não pode assistir um jogo de futebol recente, somente os antigos. Nós não estamos no controle também do nosso entretenimento. Nós não estamos no controle das nossas relações sociais. Nós estamos hoje aqui no templo da Terceira Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora com 5 pessoas. 6 pessoas, no máximo aqui, pessoas operando todo o equipamento, pessoas que já participaram do culto, pessoas que estão nos ajudando aqui, e muito aquém do nosso desejo. Nós gostaríamos que a igreja estivesse cheia. Nós mudamos a direção do nosso próprio púlpito por causa de uma questão de luminosidade, por arranjos técnicos para poder oferecer um culto melhor a Deus e também um contato melhor para você que está nos assistindo. Esse controle que antes tínhamos foi não tirado da nossa mão, mas foi jogado na nossa cara, dizendo, olha, vocês nunca estiveram no controle de nada. Essa pandemia também tem nos mostrado que nós temos sido vaidosos para muitas coisas, ou tem nos lembrado a vaidade de muitas coisas na nossa vida. Talvez essa crise nos lembre nos lembre do que realmente devemos nos preocupar. Talvez essa crise nos ajude a distinguir entre o que é significativo e o que é sem sentido. Talvez essa crise nos ajude a entender que o campeonato de futebol, que aquela cozinha nova, que aquele post no Instagram, na realidade não é tão essencial para a nossa felicidade, para a nossa alegria, como nós pensávamos. Talvez o coronavírus esteja nos ensinando a nos importar mais com o que realmente importa. Além de tantas outras coisas, temos aprendido tudo isso. Temos aprendido a calar mais, a pensar mais, a refletir mais. Por isso, irmãos,
Distinguir entre o que é importante e o que é fundamental é a chave não apenas para a nossa saúde mental ou para a nossa sobrevivência nesses tempos de crise, mas entender, distinguir o que é importante, o que é fundamental, é essencial para nós aproveitarmos ao máximo a presença de Deus, a intimidade de Deus. Por isso, pensando nesse tema, em ter um coração de Maria no mundo de Marta, queria, obviamente, te convidar a ler a Escritura em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Lucas, capítulo 10, versículos 38 ao versículo 42. Diz assim a palavra do nosso Deus: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha a servi-los? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Queria orar com você, mais uma vez, pedindo para que Deus fale ao seu coração, ao nosso coração, e nos ensine a viver no mundo de Marta, com o coração de Maria. Senhor, queremos mais uma vez rogar a Tua graça e rogar a Tua bondade sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, para que possamos entender a Tua palavra e vivenciar a Tua palavra. Que encontremos no Senhor e na Escritura refúgio para as nossas almas, descanso para o nosso espírito e força para o nosso coração. Pedimos que o Senhor nos ensine, nos repreenda, nos eduque, a fim de que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Dá-nos, Deus, um coração de servos e um coração de adorador. Essa nossa oração, em nome do Senhor Jesus, a qual nós queremos nos quedar aos pés nesse momento, pedindo que Ele ensine a cada um de nós sobre o seu reino e sobre a sua pessoa. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Lucas registra, o autor do evangelho, do terceiro evangelho, registra essa porção em um local estratégico. Se você acompanhar o capítulo 10 de Lucas, nós vemos Jesus ensinando, ou Lucas registra dois acontecimentos antes de citar aquilo que aconteceu com Marta e Maria naquela aldeia chamada, aquela vila chamada Betânia. Nós precisamos lembrar que os relatos do Evangelho de Lucas não necessariamente seguem uma ordem cronológica, mas seguem uma ordem lógica e temática, obviamente, seguindo os passos ou o caminho da manjedoura à cruz. É possível que Lucas tenha colocado essa porção aqui de Marta, Maria, Jesus e os 12 nessa aldeia em Betânia, imediatamente após a parábola do bom samaritano, para resguardar as mentes dos ouvintes e dos leitores sobre um possível perigo. Se você ler a parábola do bom samaritano, que começa aí do versículo 25 e vai até o 37, Jesus fala sobre a prática das boas obras, a prática da lei, do grande mandamento. E Lucas coloca logo em seguida dizendo: olha, é muito importante praticar, servir, mas tão importante quanto é
conhecer o mandamento, é conhecer a palavra do Senhor, é experimentar da sua presença. Então Lucas coloca esse trechinho aí logo depois dessa parábola, contra qualquer um que possa pensar que a salvação é mediante boas obras. E o interessante é que esse capítulo de Lucas, nós vemos Jesus elogiando e reconhecendo o valor de coisas importantes, de coisas ou de responsabilidades importantes na vida do cristão, mas Jesus, além de reconhecer o valor, ele destaca aquilo que é fundamental. Ele cita, ou melhor dizendo, o texto aí de Lucas 10, 3 responsabilidades importantíssimas do cristão, contudo, sempre destaca aquilo que é essencial. Se você ler a sua Bíblia no capítulo 10 de Lucas, versículo 1 até o versículo 24, você vai ver Jesus chamando, enviando, comissionando os seus discípulos, não apenas os 12, mas os 70, como embaixadores do reino. Jesus está dizendo: proclamem o rei, falem do rei, mas a alegria maior não reside no poder que o rei lhes deu, mas a alegria maior é de vocês pertencerem ao rei, é no poder de serem chamados filhos do rei. Nos versículos em diante, 25 ao 37, vemos a parábola do bom samaritano. Jesus nos ensina ou destaca o papel de todo cristão ser abençoador. Sejam abençoadores, pratiquem a lei, mas Jesus diz também: conheçam a lei. Pratiquem, mas conheçam, entendam a lei. Sejam de fato sabedores, conhecedores, mas tirem a lei da mente e coloquem a lei nas mãos, nos pés, nas ações. E então chegamos à nossa porção, versículo 38 a 42, Jesus elogia o comportamento de uma mulher que se lança aos seus pés. Jesus não repreende a Marta em si, mas ele redireciona a postura que ela deveria assumir. Ele ensina ou destaca o nosso papel como servos, mas ele diz: realizar coisas, tarefas para o Senhor é importante, mas fazer coisas, tarefas com o Senhor é fundamental. Fazer coisas para Ele é importante, mas fazer coisas com Ele é fundamental. Por isso, nós precisamos ter um coração de Maria no mundo de Marta. Nós vemos aqui, nesses poucos versículos, 38 a 42, Jesus e os seus discípulos chegando em uma aldeia que não diz o nome da vila, mas nós lemos em João capítulo 11, versículo 1, João mesmo capítulo 12, versículo 1 e 3, fazendo menção de que Marta, Maria e Lázaro moravam numa vila chamada Betânia. Uma vila que era situada a oriente de Jerusalém, lembra a grande capital ali do povo judeu, uma distância aproximadamente, segundo o próprio João, capítulo 11, versículo 18, 3 quilômetros, 8 estádios, 3 quilômetros entre Betânia e Jerusalém. Jesus estava saindo da Galileia, sentido a cruz. Essa era a última peregrinação de Jesus. Nessa vila, chegam então à casa de Marta, no versículo 38, e é interessante a gente pensar que Marta, irmã de Maria e Lázaro, é sempre, ou na maioria das vezes, relatada ou destacada nos textos bíblicos em primeiro lugar. João capítulo 11, nós vemos isso, versículo 19 e 20, no capítulo 12, nós vemos isso também, de João, versículo 2, 3, João capítulo 11, nós vemos Marta sendo mencionada antes da sua irmã Maria e também de Lázaro, e vemos aqui que a casa, a propriedade mencionada, quem abriu a porta da casa, quem hospedou em sua casa, Marta provavelmente
era a irmã mais velha desse trio que nós conhecemos também ou ouvimos falar. Outra coisa interessante dentro desse contexto que nós lemos aqui é que não chegou apenas Jesus à casa de Marta e de Maria. Nós vemos aqui, indo eles, logo no começo, de caminho, entrou Jesus num povoado. A linguagem muda do plural para o singular, porque a princípio mostra um destacamento, uma travessia de mais pessoas, e depois muda o foco para Jesus, porque Jesus era o líder dessa grande comitiva. Não só Jesus entra na casa de Marta, de Maria e Lázaro. Além deles, além dos 3 irmãos e de Jesus, provavelmente estavam na casa, ou chegaram junto com Jesus, Pedro, André, Tiago, Judas, Filipe, Bartolomeu, Judas Iscariotes, Simão, Tiago, todos os discípulos. Ao todo, Jesus e mais 12 discípulos. Haja pão para tanta gente, haja café para tanta gente, haja água no feijão. E o texto começa no momento de glória de Marta. Afinal de contas, era o próprio Messias, era o próprio Senhor Jesus que chegava em sua casa. Provavelmente nessa hora, Marta, ou já sabendo que Jesus iria para ali, rasga ali talvez o seu cardápio comum do dia a dia e prepara uma refeição, uma alimentação diferenciada para Jesus e para os seus discípulos. Normalmente o cardápio diário, composto ali por sopa e de pão, tenha sido substituído por algo talvez mais rentável ou algo melhor para aquela ocasião. Talvez Marta tenha pensado em preparar um banquete digno de um rei, ou digno de um Messias, para aquele que realmente era o Messias. E provavelmente Marta, agitada ali naquela cozinha, se comportando como uma grande líder, talvez como um grande general, dizendo: olha, ponha isso no fogo, tire isso dali, ponha um ensopado para cozinhar, prepare a lentilha, olha, sovem a massa, soquem os grãos. Afinal de contas, tinha tanta coisa para fazer e tão pouco tempo. Jesus estava em sua casa. Imagina só a responsabilidade e o privilégio de receber Jesus em sua casa, na sua casa. Imagina só, que bênção, mas também que responsabilidade. E aí vai a nossa primeira observação nesse texto. Lembra, no começo falamos que trabalharemos de 2 a 3 mensagens sobre esse tema. E hoje a gente vai pensar um pouco mais sobre esse mundo de Marta. E a primeira observação que nós vamos fazer aqui é que nós, todos nós, vivemos em um mundo de Marta. Todos nós vivemos um mundo muito parecido com o mundo de Marta. Não um mundo num contexto cultural, contexto da época, mas o dinamismo, claro, guardado as devidas proporções de uma vida corrida, natural e comum de todas as épocas. Através desse cenário, dessa aldeia lá em Betânia, nós observamos a luta frequente, que provavelmente você também tenha, entre as tarefas, entre os seus afazeres e a pausa para a adoração. Entre as tarefas do dia a dia e a adoração, quando essas duas coisas entram em conflito. Parte de nós é Maria. A gente quer largar tudo, a gente quer adorar o Senhor com intensidade. Aqui a gente quer parar o que a gente está fazendo para buscar o Senhor, para adorar o Senhor. Ou queremos dar sequência àquilo que estamos fazendo e adorar ao Senhor também, fazendo o que estamos fazendo. Parte de nós é Maria, mas parte de nós também é Marta. Há tanta coisa para fazer. E diante de tantas coisas que temos para fazer, muitas e muitas necessidades destas são legítimas e acabam sufocando o nosso coração, sufocando a nossa mente, e muitas vezes a nossa intenção de adorar é engolida por aquilo que um autor chamado Charles Rummel chama da tirania do urgente. Tirania do urgente. Nós vivemos uma tensão constante entre aquilo que é urgente e aquilo que é importante.
Um dos problemas é que muitas tarefas são importantes, mas não são urgentes. E aí nós nos embolamos nisso tudo. Muitas coisas precisam ser feitas, mas não precisam ser feitas hoje. Talvez não precisam serem feitas na semana que vem. São importantes? São, mas podem não ser para agora. Muita gente se gloria por ter uma agenda lotada e acaba se enrolando quanto a esses compromissos. Mas nem sempre uma agenda lotada com tantos afazeres implica em afazeres feitos com qualidade. Cuidado com a tirania do urgente. Mas cuidado, Marta se gastava na cozinha, enquanto Maria se quedava na sala de estar. A intimidade da sala de estar que Maria teve com Jesus nunca será fruto da agitação de uma cozinha destemperada, fruto do coração de Marta. Podemos ser pegos na mesma cilada do desempenho, na cilada da produção, na cilada da criação, do desenvolvimento desesperado. Nós podemos sentir que devemos provar o nosso amor a Deus através de grandes feitos. Então, nos apressamos em deixar a intimidade com o nosso Senhor, com a intimidade com o nosso Pai, na sala de estar, para desfrutarmos ou para nos ocupar por Ele na cozinha. Realizando grandes ministérios, projetos maravilhosos no esforço de divulgar boas novas, mas nos perdemos da presença ou na presença do Senhor. Fazemos todo o nosso trabalho em seu nome. Nós o chamamos Senhor, Senhor, mas será que verdadeiramente Ele nos reconhecerá nos últimos dias? Será que verdadeiramente nós o conhecemos? O reino de Deus, como vemos, é um paradoxo, é uma aparente contradição. Enquanto o mundo aplaude as grandes realizações, as grandes façanhas, Deus silencia o ego. Enquanto o mundo clama, faça mais, tenha mais, seja tudo o que você puder, o Pai continua sussurrando: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando colocamos o trabalho acima da adoração, colocamos a carroça na frente dos bois. Ambos são importantes. A carroça é importante, o boi é importante, mas na sua respectiva ordem. Se passarmos a carroça na frente dos bois, a carroça não puxará o boi e não chegará em lugar nenhum. Se invertermos essa ordem, o resultado final não será alcançado. Então, nós vivemos em um constante mundo de Marta. Segunda coisa que a gente tem para pensar hoje é que no mundo de Marta existem distrações. O texto nos diz isso no versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. O texto nos diz que ela estava distante, e a agitação, por si só, causa distração. Em sua mente, ela se preocupava em fazer o melhor, em dar o máximo para o Senhor Jesus. Tinha que ser o máximo. A palavra utilizada aqui, a palavra no grego utilizada para ocupada, nos dá a ideia de que Marta teve o seu coração atraído para longe, super ocupado, super aquecido com outras coisas. E olha só que interessante também a palavra que Lucas usa para serviço. Ela estava ocupada em muitos serviços, é diaconia. A mesma palavra utilizada no Novo Testamento para ministério, para serviço. Irmãos, o que isso pode implicar para a gente? Que até mesmo um ministério, algo legítimo, algo bom, algo devotado ao Senhor Jesus, pode se tornar um peso e nos afastar da presença de Deus. Você já viu algo assim? Alguém de tão sobrecarregado que está,
não consegue, por exemplo, a pessoa, um pai de família, ou uma esposa, ou uma mãe que trabalha fora, e ela está tão sobrecarregada, ele está tão sobrecarregado, preocupado no sustento da sua casa, que não tem tempo para aproveitar do fruto do seu trabalho, não tem tempo para aproveitar da presença, da companhia, da intimidade dos seus filhos, e nem se deleitar com o fruto do trabalho, aproveitar de fato aquilo que ele conseguiu conquistar. É a pessoa que trabalha, e esse trabalho, que é algo legítimo, algo saudável, acaba o afastando do verdadeiro sentido de todo trabalho, que é o deleite no seu resultado, deleite no seu fruto. Ministérios legítimos, devotados ao Senhor Jesus, podem se tornar um peso que leva a pessoa para longe. Nós vemos Marta como uma mulher hospitaleira, com a grande virtude da hospitalidade, assim como muitos de nós, graças a Deus. Mas abrir a sua casa para Jesus não significa automaticamente abrir o seu coração para Jesus. Em sua ânsia de servir a Jesus, Marta quase perdeu a oportunidade de conhecer melhor Jesus. Na ânsia de servi-lo, ela quase perdeu a oportunidade de fato, conhecê-lo. Outra lição, outra aplicação para a gente dessa história, desse fato narrado aqui na Escritura: o mundo de Marta, ou no mundo de Marta, existem dúvidas, muitas dúvidas. Olha só, no próprio versículo 40, Marta, agitada para um lado e para o outro, em muitos serviços, se aproxima de Jesus. Olha só o que ela teve a coragem de fazer, e que muitas vezes a gente tem vontade, mas não faz. Ela vira para Jesus, se aproxima dele e diz: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Senhor, o Senhor não se importa. No mundo de Marta, existem dúvidas quanto à bondade de Deus, dúvida quanto ao futuro, dúvida quanto à saúde, quanto à segurança, quanto à educação, dúvida quanto aos relacionamentos, quanto ao trabalho, dúvida quanto a um monte de coisa. E não é preciso uma tragédia para duvidar do amor de Deus. A dúvida vai crescendo devagarzinho na nossa mente, devagarzinho, e tão traiçoeira, ela é tão traiçoeira quanto é perigosa. Quando nosso desejo não se realiza, quando as nossas necessidades são ignoradas, nós duvidamos. Ou quando nós, à semelhança de Marta, estamos apressados e presos, fazendo trabalho pesado, enquanto nós olhamos ao nosso redor, muita gente tranquilo, muita gente se divertindo. A gente pergunta: poxa, Senhor, o Senhor não está vendo? Enquanto eu estou aqui ralando, pegando pesado, trabalhando duro, o outro está lá. O que é isso? O Senhor não se importa. A dúvida, queridos, em si não é pecado, ela não é o problema, é simplesmente um pensamento ou um sentimento que surge de uma forma quase involuntária. É natural do ser humano ter dúvida. Mas quando nós permitimos que essas dúvidas se alojem não apenas na nossa mente, mas que desçam para o nosso coração por tempo demais, essas dúvidas começam a ser transformadas em um parasita, se transformam em parasitas. Uma dúvida não esclarecida pode transformar-se em incredulidade, e com muita frequência nós escondemos as dúvidas que temos, com muita frequência escondemos as nossas confusões, até que essas dúvidas, até que as nossas perguntas sejam transformadas, parasitadas e explodam em acusações. Não mais perguntas, mas se tornam então acusações. Marta fez isso, relativamente fez isso. Ela não se cala, ela verbaliza, ela diz: Senhor, não te importas. E essa é a dobradiça do texto.
Esse é o momento em que Deus usa a pergunta, a inquietação, o problema, o pecado ali obscuro no coração e na mente de Marta, para ensinar-lhe uma lição e para nos ensinar também uma grande lição. Senhor, não se importa. Quantas vezes você já fez essa pergunta? Talvez você não tenha verbalizado, mas será que você já não pensou nisso? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Senhor, onde o Senhor está nesse momento de dificuldade? Senhor, o Senhor não se importa? É claro que Ele se importa, e foi por essa razão que Ele veio. E este é o nosso quarto e último ponto deste dia. O Senhor se importa, e o mundo de Marta é governado também por Deus. O mundo de Marta também é governado pelo Senhor. Deus se torna como um de nós, para que quando essa pergunta, Senhor, o Senhor não se importa, chegar-se ao nosso coração e à nossa mente, a gente não tenha dúvida que Ele verdadeiramente se importa. Em vez de Deus dar um telefonema ou mandar um anjo de recado, apenas dizer, anjo significa de fato mensageiro, então um menino de recado dos céus, dizer como os gregos têm Hermes lá do Olimpo, na mitologia grega, que era o mensageiro dos deuses, então quando os deuses queriam comunicar alguma coisa, Hermes vinha. Não, Deus poderia ter comunicado algo assim, algo sobre a salvação, mas Ele não comunicou apenas algo sobre a salvação. Deus se tornou a salvação. Sim, Ele se importa. Ele se importa com você. Ele não fez isso. Deus armou uma tenda. Deus armou uma tenda permanente entre os homens. Ele tabernaculou conosco. Mediante a encarnação graciosa de Jesus, Deus entrou no mundo pela mesma porta que todos nós entramos, e pela sua obediência, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade. Não somente isso, Jesus também, através da sua morte expiatória, substitutiva, saiu pela mesma porta que um dia quase todos nós sairemos também. Não espere explicações ou desculpas da parte de Deus quando algo não acontece do jeito que você gostaria. Não espere um pedido de desculpas da parte de Deus quando você não tem o que você quer. Deus é Deus. Se Jó, cujo livro diz, próprio Deus diz que era um homem reto, justo, bom, se desviava do mal, não obteve, pelo menos não na Escritura, uma resposta direto da parte de Deus. Se Jó não conseguiu forçar a Deus lhe dar nenhuma explicação, então não devemos esperar compreender todos os seus misteriosos caminhos. Mas nós podemos, não obstante não conseguirem compreender completamente o Senhor, nós podemos conhecê-lo, nós podemos confiadamente descansar na certeza de que Deus responde com bondade em sua provisão. O Senhor nos convida a lançar as nossas dúvidas, nossos medos, a nossa ansiedade sobre Ele e descobrir o quanto Ele se importa. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, o apóstolo nos diz, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos, portanto, perante a poderosa mão do Senhor, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ele tem cuidado de nós. Ele nos convida a entender e a conhecer isto. Por isso, só uma coisa é necessária. E não era cozinhar, não era limpar, não era fazer boas obras, mas conhecer a Deus e ouvir a sua voz. Era deixar a cozinha por um tempinho ou por tempo suficiente para lançar-se aos pés de Jesus e aprender dele, na comunhão, na intimidade da sala de casa. Uma coisa só era necessária, e ela está acontecendo não na cozinha, mas na sala de estar. Jesus não repreende Marta
por preparar o jantar. Jesus não repreende Marta e nem institui o 11º mandamento dizendo não cozinharás. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus não estava interessado nas habilidades exteriores de Marta, nas aptidões culinárias de Marta, nas aptidões, mas Jesus queria sim esquadrinhar, porque ele já estava fazendo isso, as inaptidões interiores, os cantos escuros da vida, da alma daquela mulher, os obstáculos que ela tinha, os problemas que ela tinha, mas não somente dela, o seu e o meu também. O seu e o meu também. E para a gente terminar, para a gente orar nesse sentido, a gente precisa entender que o mundo de Marta não pode nos escravizar. Não podemos ser escravos do mundo de Marta. Esta é a mensagem. O nosso relacionamento com Deus não tem nada a ver com o que eu faço, mas tudo a ver com o que Cristo fez. Na cruz, Ele não só pagou pelos nossos pecados, mas nos libertou da tirania de um falso regente, nos libertou da escravidão do faça isso, faça aquilo, seja aquilo. Cristo nos libertou. As palavras de Jesus para Marta são as que Ele deseja falar ao seu coração, ao meu coração. As palavras de Jesus para Marta são aquilo que compõe a nossa segurança e nos dá descanso à nossa alma. As palavras de Jesus para Marta são as que Ele deseja falar ao seu e ao meu coração. Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E essa coisa não pode ser encontrada trabalhando mais, mas só pode ser encontrada quando você descansa, se assenta aos pés de Jesus. E Ele nos convida a ouvir. O único requisito de amizade ou para amizade profunda com Deus é apresentar-se diante dele com o coração aberto, disposto a receber. Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Jesus nos convida a ir e descansar, a vir e descansar, a passar tempo ao seu lado, em intimidade, não à distância, mas na sala de casa. A intimidade com o Senhor nos permite ser honestos em nossas queixas, corajosos para nos aproximar dele em intimidade. Na sala de estar é onde tudo começa. Aos pés de Cristo é onde nós encontramos todas as respostas. No mundo de Marta, se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração, rogando ao Senhor, para que Ele te abençoe, me abençoe, para que a gente possa entender que, a despeito de vivermos de fato nesse mundo conturbado, cheio de agitação e de correria, nós entendamos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Vivemos nesse mundo sim, e que nesse mundo existem distrações, que nesse mundo existe problemas, dúvidas, mas esse mundo também é governado pelo Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te rendemos e pedimos que o Senhor nos abençoe e nos dê entendimento da sua palavra, para que nesse mundo de Marta possamos ter o nosso coração rendido ao Senhor, que possamos encontrar o Senhor no meio da agitação do mar, da correria dos nossos dias, que possamos encontrar de fato descanso no Senhor, que refrigera a nossa alma e que nos leva a pastos verdejantes. Por isso, Senhor, nós rogamos que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor eterno e imensurável de Deus, o nosso Pai, que o consolo, o conforto e o fortalecimento do Espírito Santo possam encher a amada igreja do Senhor, reunida e espalhada por toda a terra,
hoje e até o dia que o Senhor há de voltar, o qual nós dizemos confiadamente: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando o pai se senta pra brincar com o filho, quando o rei se curva pra beijar o servo, quando o autor se põe no próprio livro só pra morrer ali e por alguém mudar o fim. Quando a herança fica para escravo, quando é esquecida a dívida do pobre, quando o troféu reluz e dá seu brilho às mãos do que perdeu, mas recebeu do que venceu. É isso que eu falo quando canto e quando escrevo sobre amor. É isso que eu penso quando vejo e quando sinto este amor. É isso que me explica, me intriga a entrega deste amor. Quando os galhos não só sombra ao machado, quando a vida vem de um fruto desprezado, quando surge o broto, morre a semente, só pra frutificar e alimentar um lenhador. É isso que eu falo quando canto e quando sinto este amor. É isso que eu penso quando vejo e quando sinto este amor. É isso que me explica, me intriga a entrega deste amor. Dam da da da, la da da dam dam da da da, la da da dam dam da da da, dam 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 da da da, la da da dam dam da da da, la da da dam dam da da da, la da da dam dam da da da. É isso que eu falo quando canto e quando escrevo sobre amor. É isso que eu penso quando vejo e quando sinto este amor. Isso que me explica, me intriga a entrega deste amor. É isso que me inspira, me intriga a entrega deste amor.